Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos aí chegando à reta final desse estudo que já há tanto tempo nós temos trabalhado. Hoje é o nosso último encontro, pensando, nessa questão das 9 marcas. Depois um novo conteúdo será abordado e graças a Deus nós agora nesse momento temos uma noção, se você acompanhou desde dos primeiros estudos, ainda com a igreja aberta até o dia de hoje, nós temos condições de primeiramente avaliarmos a nossa vida e verificarmos se a nossa vida é uma vida saudável e aí com base nisso olharmos e com base nas escrituras olharmos a nossa igreja e observarmos se a nossa igreja tem 9 marcas de uma igreja saudável. É lógico, quando a gente analisa todas as igrejas, nenhuma terão as 9 marcas de maneira ideal, completa e total. Estamos num processo onde Cristo é aquele que molda as nossas vidas e aí nós buscamos dia a dia, momento a momento, chegarmos a essa plenitude de entendermos, de compreendermos e de principalmente vivermos a igreja de Cristo, né? E aí nesse processo, tanto o Senhor, através do seu Espírito Santo, nos ajuda a sermos essa igreja, quanto os irmãos uns aos outros também nos ajudam a vivermos, a sermos igreja. E agora, nesse último momento, nessa última parte do nosso estudo, nós vamos partir, nós estamos estudando, a respeito da liderança saudável, as 9 marcas de uma igreja saudável. Nós estamos estudando o contexto de liderança da igreja, nós já vimos essa ideia, qual é o modelo ideal de uma igreja trabalhar, e aí nós estudamos os modelos que existem e que, independente do modelo, é importante que a igreja seja uma igreja participativa todos os processos, em todos os âmbitos da igreja. Nós vimos na semana passada as qualificações bíblicas para a liderança da igreja, então nós vimos o que deve ter como característica principal, como propriedade principal, os líderes, aqueles que estão à frente da igreja. E na verdade, esse processo ele começa na vida do crente, né? E aí Deus escolhe esse crente para estar à frente de sendo um líder, né? O que a gente acaba percebendo é que, independente se você é um líder ou não, praticamente todas as características que nós estudamos na semana passada, elas devem ser características evidenciadas, plenas na Igreja de Cristo. E hoje a gente vai estudar a semelhança da liderança da Igreja com Cristo. Porque o nosso modelo principal de líder e de liderança é o próprio Cristo Jesus. É a maneira como ele liderou, é a maneira como seus apóstolos, seguindo o seu exemplo, também lideraram a igreja e trabalharam na igreja. Quais são essas características e quais são essas semelhanças que eu e você devemos ter, que a nossa liderança deve ter e que nós como igreja devemos perseguir para sermos semelhantes a Cristo e agradá-lo? Quero nesse instante convidar você a orar, a buscar ao Senhor, a pedir para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração através do estudo das Sagradas Escrituras. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo aqui juntos, onde podemos estudar a Tua Palavra, Pai, mesmo de maneira online, mesmo através de vídeo. O Senhor fala conosco, o Senhor age nas nossas vidas, o Senhor trabalha em nosso coração. Pedimos agora, Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos ajude, Pai, a vivermos uma vida santa, uma vida reta, uma vida íntegra e que agrade o Senhor, para que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, qual é a semelhança que Cristo tem com a igreja, com a sua liderança e a liderança da igreja atual? E aí nós vamos estudar, nós vamos perceber 4 papéis que Cristo desempenhou quando liderou o seu colégio apostólico, 4 papéis também que
Também nós não vamos apenas se deter à pessoa de Cristo, mas também ao modelo apostólico, principalmente Paulo, Pedro, o que ele recomendou a nós. Lembrando que Paulo e Pedro, eles apenas escreveram com base naquilo que Cristo viveu, naquilo que os evangelhos haviam deixado gravados sobre a pessoa de Cristo, sobre o ensino de Cristo. Então, quando nós estudamos as cartas paulinas, nós estamos apenas vendo um desenvolvimento daquilo que foi ensinado por Jesus dentro do Evangelho. Então, é importante isso. Por isso que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, e não somente como até algumas denominações às vezes tratam, como por exemplo a congregação cristã e outras, que tratam que apenas a palavra de Deus é aquilo que Jesus Cristo disse. E não somente isso, porque os evangelhos, aliás, as cartas paulinas, o livro de Apocalipse, enfim, também a palavra de Deus, porque ele é o desenvolvimento daquilo que Cristo deixou para os seus discípulos através dos evangelhos. E o Antigo Testamento é apenas a base principal aonde o evangelho é construído. Então o evangelho ele é construído com base no Antigo Testamento, porque Cristo ele cumpre em si a lei mosaica, então ele tem essa autoridade para testificar a respeito do que das coisas concernentes ao reino de Deus e ao próprio Deus. E aí o evangelho escreve isso, e as cartas paulinas, depois Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, as cartas de Pedro, enfim, todo o restante do Novo Testamento faz esse complemento do Evangelho, sendo ele uma evolução doutrinária daquilo que Cristo havia ensinado. Então, é por isso que quando a gente fala que quando nós vamos ver o modelo de Jesus Cristo, e nós vamos estudar alguns textos do Novo Testamento que estão fora dos Evangelhos, isso significa que também há uma autoridade bíblica naquilo que Paulo, Pedro e outros evangelistas escreveram a respeito de Jesus. Então, a primeira característica que nós observamos é a maneira como Jesus ele designava as pessoas. Então é a ideia do chefe, né? O que o chefe faz? O chefe é aquele que toma decisões, é aquele que designa, é aquele que traça estratégias. Então, nós vamos, por exemplo, ver em Mateus 28, 20. Você pode abrir a sua Bíblia lá, enquanto eu abro a minha aqui também. Mateus 28, 20. Opa, foi errado aqui. Mateus 28, 20. Isso. É o texto da grande comissão, né? E aí a gente vai perceber Jesus designando, né, os seus discípulos, os seus apóstolos a pregar o evangelho. Ele fala aqui, né, na minha versão: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou lendo a partir do 19, tá, meus irmãos? E aí o versículo 20 fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então a gente percebe aí Jesus designando, né, pessoas a tarefas a serem executadas. Então nós vamos observar que Jesus ele ordena, aqui no caso de Mateus 28, 20, que instruíssemos a outras pessoas a respeito do ensino do Evangelho. Ele vai também instruir para que sejam batizados essas pessoas. Então a gente vai perceber que liderança, quando a gente pensa nessa ideia de chefe, é a ideia de que o chefe ele precisa designar tarefas, ele precisa designar que coisas sejam feitas, ele planeja, ele traça estratégias, né? Então é importante a gente entender essa questão. E aí como é que o líder ele atua dentro desse processo? Será que o líder simplesmente ele designa, ele manda
como isso funciona? A gente vai perceber que isso vai um pouquinho mais além, né? A gente vai ver lá em 2 Timóteo 2:24, Paulo também ele designa, né? E aí ele usa algumas qualidades que nós precisamos ter, tanto como eu sempre bato na tecla, né? Todos os crentes, como também a cada um de nós. 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, tá? 2 Timóteo capítulo 2, verso 22. Vai dizer assim: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com que de coração puro invocam ao Senhor, invocam o Senhor. Deixa eu só ver se é isso mesmo. É 2 Timóteo 2, 24 a 25, perdão. Eu li o 22. Então, 24 a 25 vai dizer assim: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, né? Disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade. Tá? Então aqui o apóstolo Paulo usa duas características importantes. Ele usa a palavra mansidão e ele usa a palavra paciência. Então o chefe, quando ele, nessa ideia de liderança, né, quando ele chefia, quando ele coordena, ele precisa estar pautado na mansidão. E o que é mansidão? Essa é uma grande questão que muitas vezes se levanta. Será que é ser um bobo? Será que é tolerar todas as coisas? A gente vai perceber que não é só isso, né? Aliás, que não é isso. Mansidão é você ter a habilidade de conduzir situações de extrema pressão, mas com tranquilidade. Então, mansidão é conduzir situações de extrema pressão com tranquilidade. Quem lidera, quem coordena, quem chefia, trabalha diretamente, quase praticamente todo o tempo, com pressão, com demandas que precisam ser realizadas dentro do âmbito da igreja. Então, o que a gente vai perceber? É que o chefe precisa ter essa característica de uma pessoa que é mansa, de uma pessoa que tem paciência, de uma pessoa que tem longanimidade. Então, dessa forma, a gente vai estar apto a trabalhar no desígnio do Senhor. E aí continua, né? Ensinar com muito cuidado a palavra, pois seremos cobrados. É interessante isso, porque tem muita gente que quer ser líder, que quer ser mestre, que quer ensinar a palavra de Deus, mas existe uma condicional importante, existe um peso gigantesco naquele que ensina, naquele que é mestre. Por isso que eu digo que sempre bato nessa tecla, talvez você já deve até ter cansado de ouvir falar isso, mas é uma coisa que eu sempre falo para relembrar também o coração, o meu coração, a minha mente sobre isso, de que pregar a palavra de Deus, de que expor a palavra de Deus, de que ensinar a palavra de Deus é algo fabuloso, é um privilégio, é maravilhoso, mas é uma responsabilidade altíssima. E Tiago, capítulo 3, verso 1, vai falar a respeito disso. Ele vai falar exatamente isso. Abra lá sua Bíblia, em Tiago, capítulo 3, verso 1. Ele vai dizer assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Vou ler novamente. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. E por que nós seremos julgados com mais rigor? Porque o mestre ele precisa de duas condições para ensinar. A primeira é ensinar a verdade, ensinar a palavra, e não ensinar os seus achismos, e não ensinar aquilo que convém a ele. E é difícil, porque a palavra de Deus ela vai diretamente contra os nossos desejos, contra as nossas vontades, contra as nossas paixões da carne. Ela impacta diretamente, ela vai contra essas questões. Então esse é um ponto. E a segunda condicional é de que
quando nós ensinamos a palavra, nós precisamos também viver aquilo que pregamos. E esse talvez seja uma das consonantes mais difíceis em viver e ensinar a palavra. Porque viver aquilo que a gente prega é muito complicado, mas é importante. Quando a gente pensa em chefia, então quando a gente pensa nessa coordenação, às vezes, por exemplo, estamos falando de liderança, coordenação ministerial, tomada de atitudes, observação de certas questões que acontecem dentro do âmbito da igreja, tudo isso precisa ser feito com respaldo na palavra. E aí, quando se pensa também em ensino, é uma responsabilidade ainda maior. Isso porque geralmente aqueles que estão liderando de alguma forma, eles ensinam, né? Eles partilham do ensino, eles se envolvem diretamente com o ensino. Você pode perceber, quem lidera ensina de alguma forma. Por exemplo, o ministro de louvor que coordena um ministério de música, por exemplo, ele apesar de ele estar cantando, por diversas vezes ele abre a Bíblia, e não somente isso, através dos cânticos, ele também ensina a palavra de Deus às pessoas. Então olha a responsabilidade que um ministro de música tem, por exemplo, né? Na escolha de um cântico, ele vai estar trazendo uma teologia ali. Então, uma pessoa que lidera, que coordena, por exemplo, uma classe infantil, olha só que responsabilidade. A criança, ela é uma esponja, né? Então, ela está ali absorvendo tudo. Então, conforme a semente que é lançada, é aquilo que vai germinar no coração dela. Então, um professor, uma professora que não se esmera em conhecer a palavra, em estudar a palavra, em ler a palavra, em ensinar a palavra, pode estar fazendo com que uma criança se desvirtue no futuro por conta de um ensino deturpado. Então os irmãos percebem essa questão de liderança. É por isso que o Senhor Jesus vai falar que a quem muito se dá, muito será cobrado. Ser líder não é estar lá na frente para fazer bonito, né? Eu lembro, não sei se na igreja de Ceilândia tinha isso, mas antes tinham aquelas cadeiras, né? Começava o culto e atrás do pastor ficavam aquelas cadeiras e os líderes ali sentados, né? Numa posição de pseudo-honra, né? Não sei qual era a intenção daquelas cadeiras, né? Mas estar na frente, estar na liderança é uma posição extremamente difícil, extremamente complicada, que exige responsabilidade e que exige vida cristã. Então, a gente vai observar aqui que o líder ele precisa ser chefe, e chefe requer essas condições. A segunda questão, então, nós primeiro temos o C, que é o chefe. A segunda condição é estar à frente, né? Então você grava aí o A, tá? À frente. Então, primeiro, ser chefe, segundo, estar à frente. Então, o líder, ele toma a dianteira das ações. Ele precisa dar exemplo e tomar a iniciativa daquilo que faz. Então, o líder, que é o tipo de liderança que muitas vezes a gente vê hoje em dia, o líder não é aquele que ordena e manda a tropa aí na frente, e fala, não, vamos na frente que eu tô chegando aí, né? É tipo o líder Davi quando estava acontecendo a guerra lá, acho que se eu não me engano até contra os filisteus, mandou a tropa e ficou no palácio, e aí a gente viu o que acabou acontecendo, ele acabou caindo em adultério com Batseba. Porque o líder ele precisa estar à frente, ele precisa estar ali na dianteira, ele precisa ser a primeira pessoa que pisa no campo de batalha. Eu lembro uma vez de um filme que os filmes de guerra geralmente ilustram muito essa condicional do líder. Eu lembro de um filme de guerra, não lembro agora o nome, é um filme que é até o Mel Gibson que faz com relação à guerra do Vietnã, e me chamava muita atenção. Tem um momento em que eles estão num treinamento, né? O Mel Gibson ele é capitão, acho que da tropa, e ele está num treinamento junto com a sua tropa, e aí o cara do rádio ele acaba ouvindo o massacre que os vietnamitas estão fazendo junto aos franceses. E aí o que a gente acaba observando? Ali naquele momento que está acontecendo aquele massacre,
as pessoas ali começam a ficar desesperadas, a tropa começa a ficar desesperada em vendo os franceses sendo massacrados, ouvindo, né, pelo rádio os franceses sendo massacrados. E o Mel Gibson desliga o rádio e fala: vocês podem ter certeza, nós estamos indo para um lugar muito perigoso. Mas quando eles desciam, o sistema da guerra que eles estavam fazendo era por helicópteros, então os helicópteros desciam a tropa, e ele falava assim: vocês podem ter certeza que no campo de batalha eu serei o primeiro a pôr o pé no fronte e serei o último a tirar o pé do fronte. E aí tem aquela cena, né, quando mostra o Mel Gibson chegando, né, ele sendo o primeiro a colocar o pé no fronte no meio de um tiroteio gigantesco. E aí toda a tropa ela se encoraja por conta da atitude do seu capitão. E aí no final da guerra, no final do filme, né, quando todo mundo é evacuado ali, né, daquele fronte, a gente vê o Mel Gibson sendo o último. Quando ele vê que não tem nada, até os mortos haviam sido recolhidos, ele é o último a sair ali do fronte. Por quê? Isso é o que move a liderança da igreja. Então o líder da igreja não é aquele que ordena e fica sentado. Isso aí é ser imperador, isso aí é ser um tirano, né? Na Segunda Guerra Mundial, é interessante também, Erwin Rommel, que era o chamado a raposa do deserto, ele era o cara que trabalhava nos blindados, né? Ele era um alemão, um general alemão que coordenava a divisão de blindados alemã, e ele era chamado a raposa do deserto. Tinha esse apelido, e quando as tropas alemãs ouviam falar que Erwin Rommel estava no front, havia uma grande vantagem alemã, né? Ele era alguém que propiciava essa coragem à tropa alemã, né? E foi muito difícil vencer os blindados alemães durante muito tempo por conta da estratégia de Erwin, mas não só por causa da estratégia dele, mas por causa da iniciativa de liderar. E a gente vai perceber também que nós, como cristãos, precisamos tomar essas iniciativas em todos os aspectos cristãos, né? Então o líder precisa ter esse aspecto. Quer ver? Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, verso 5. Então, aqui é um dos textos mais lindos e geralmente as pessoas até dizem que provavelmente era um cântico entoado pela igreja, e eu acredito que seja também. E olha só, qual era a característica da liderança de Cristo? A gente vai ver aqui dentro desse texto, né? Ele fala: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então é o apóstolo Paulo colocando como se fosse uma seta, uma flecha no coração do líder, e fala: olha, você precisa, não somente do líder, mas no caso de todo crente, mas aqui a gente pode traçar esse paralelo com a liderança. Olha, tenha a mente de Cristo, seja você a propiciar isso na vida das pessoas, né? Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança ao homem, né? Tornando-se semelhança aos seres humanos. Essa está aqui na minha versão, a Nova Almeida atualizada. Então a gente vai perceber aqui que o líder, ele precisa tomar essa dianteira no serviço cristão, na vida cristã. Ele precisa ser aquela pessoa que realmente ele impacta os seus liderados por conta do seu exemplo, por conta da sua vida exemplar. Então, se Jesus nos exorta a sermos servos, então que o líder seja o primeiro a servir. Se Jesus nos exorta a amar uns aos outros, o líder precisa ser o primeiro a amar. Então a gente, por exemplo, nas reuniões de liderança, né, às vezes acontecem algumas dificuldades, alguns problemas de comunicação. O líder precisa ser aquele que apazigua
as encrencas ali, por assim dizer, mas também precisa ser aquele primeiro que ama, aquele que primeiro que dá o passo de perdão. Eu já vi muitas e muitas pessoas perderem os seus líderes porque eram pessoas que não amavam, que pregavam amor, mas não amavam, que pregavam perdão, mas não perdoavam. E não somente não perdoavam, mas tomavam a iniciativa de pedir perdão. De pedir perdão. Então, às vezes por coisas que, até mesmo por coisas que ele não fez, mas o líder precisa ter essa iniciativa de servir uns aos outros. Então, estar à frente, né? A terceira característica aí, que é o S, então nós temos o C, que é o ser chefe, o A, que é estar, o líder precisa estar à frente, e a terceira característica é que o líder precisa suprir, né? Então a gente vai observar um texto que é bem bacana, Lucas capítulo 9, a partir do verso 1, é o texto da grande comissão, da primeira grande comissão, do primeiro chamado, né? Da grande comissão não, primeiro chamado do ID, dos discípulos de Jesus, né? Então Jesus envia os 12, depois em Lucas 9 Jesus envia os 12, depois em Lucas 10 Jesus envia os 70, e aí a gente vai perceber que Jesus supre os líderes. Então, quando os liderados, então o líder ele precisa suprir as necessidades daqueles líderes. Então, ele envia, por exemplo, para o campo de batalha, e ele não pode enviar os líderes totalmente desarmados, sem nenhum tipo de ajuda, de força, de ferramentas, né? Então, por exemplo, se uma igreja deseja, por exemplo, implementar uma cultura entre aspas, né? Um mandamento bíblico, pode-se assim dizer, de se reunir em grupos pequenos, então o pastor, os líderes, o colegiado, o presbitério, precisa treinar esses líderes para que eles possam pastorear outras pessoas em seus grupos pequenos, porque senão vira um caos. Então, Lucas capítulo 9, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte, né? Tendo Jesus convocado os 12, então a gente vê lá o princípio de chefiar. Jesus aqui designando os 12, né? A fazer um trabalho, a fazer uma obra. E aí a gente vai ver Jesus suprindo esses discípulos, né? Ele vai dizer assim, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Então Jesus enviou aqueles discípulos, como ele faz com a sua igreja, para pregar o evangelho da salvação. E aí Jesus supre esses discípulos com poder e autoridade vindo da parte dele. Consegue compreender essa ideia de suprir? Então Jesus ele supriu com poder e autoridade essa questão. Lembrando que na época de Jesus, a questão de expulsar demônios, a questão do exorcismo, por assim dizer, né, de exorcizar demônios, era algo que não acontecia, tá? Era algo que não havia algo na cultura judaica, por exemplo, na teologia judaica, expulsar demônios. É por isso que a gente vê muitos processos nos evangelhos, e é por isso que você vai ver que Jesus é tido como sendo Beuzebu, que ele fazia aquilo em nome de Beuzebu, porque eles não entendiam como alguém tinha autoridade para expulsar demônios, se não havia na história judaica esse tipo de tanto que a gente não vê no Antigo Testamento, por exemplo, essa autoridade. Jesus dá isso a nós, então hoje nós conseguimos, qualquer crente, né, o pastor, né, às vezes a pessoa, acontece um problema de exorcismo, né, alguém fica possesso dentro da igreja, e aí tem que chamar o pastor para expulsar o demônio. Não, qualquer crente, qualquer cristão tem autoridade em Cristo Jesus para expulsar demônios. Então, a gente vê Jesus aqui no versículo 1 fazendo exatamente isso, suprindo. Então, o líder ele precisa suprir a sua equipe, precisa suprir aqueles que eles estão liderando para fazer algo, né? Para trabalhar na obra e no reino do Senhor. Não pode enviar esses líderes de maneira desamparada. Aí a gente vai ver também o exemplo do apóstolo Paulo, e aí sim, 2 Timóteo capítulo 2.
o texto. Eu vou ler a partir do 1, porque aí a gente consegue entender melhor o contexto. Diz assim: quanto a vocês, quanto a você, meu filho, ele está falando quem? A Timóteo, né? Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir as outros. Então, o que o apóstolo Paulo fez? A gente sabe, o apóstolo Paulo envia o jovem pastor Timóteo, ele é designado a pastorear a igreja de Éfeso, só que o apóstolo Paulo não envia Timóteo à toa, fala, não, vai lá e te vira lá, e que Deus te abençoe, que você agora faça, Deus te ajude lá, te dê sabedoria. Não, Paulo treina Timóteo, Paulo transmite a verdade do evangelho a Timóteo, Paulo ajuda Timóteo a desenvolver os seus dons, a desenvolver os seus talentos, a aprender e a estar apto a ensinar a palavra de Deus. Então, um líder precisa fazer isso, ele precisa treinar pessoas. Talvez essa seja uma característica em que muitos de nós falhamos como líderes, né? Nós não treinamos pessoas, nós não trazemos pessoas para perto e treinamos esses liderados para eles serem também outros líderes e treinarem outras pessoas. Então, ser chefe, estar à frente e agora suprir. E por último, e não menos importante, o líder precisa aprender a servir. Então a gente tem aí o CAS, né? C de chefe, o A de à frente, o S de suprir e agora o S de servir. Essa talvez seja uma das características mais complicadas, e é complicada principalmente quando o líder não entende a posição que ele está e não entende o motivo pelo qual ele está nessa posição. Então, você que é líder, você que deseja se tornar um líder, você precisa entender que você está ali para servir pessoas. Você está ali para ajudar as pessoas. Você está ali para servir de escada para outras pessoas. Você está ali para diminuir e não crescer. E aí vem os problemas, porque muitos líderes caem no erro, caem na arrogância e não abrem muitas vezes até mão da sua liderança, porque estão tão presos, tão arraigados àquilo, se acham donos. E talvez, por exemplo, onde a gente mais vê isso? A gente vê isso no Brasil, vê na política isso, né? As pessoas entram muitas vezes para a política porque elas não estão ali, lógico, não, a gente não pode generalizar, mas o que a gente percebe é que grande parte dos políticos eles estão atrás do poder, estão atrás da honra, estão atrás das facilidades e não está muitas vezes ali para servir a população. Eu lembro uma vez sobre os médicos canadenses. E esses médicos eles receberiam um aumento de salário, né, bem substancial, chega de cerca de 20%, né, os médicos públicos, né, por assim dizer, que trabalhavam na iniciativa pública. E aí os médicos fizeram uma reivindicação dizendo que iriam parar se não somente ele, mas os enfermeiros, todas as pessoas que trabalhavam com a parte de saúde recebessem aumento. E se fosse necessário, eles cortariam o aumento deles para que outras pessoas que trabalhavam na questão da saúde fossem supridas pelos seus supridas, né, financeiramente, para que houvesse esse aumento salarial. Então a gente não observa isso no Brasil. Eu lembro uma vez, acho que é o parlamento sueco ou suíço, é um desses dois, que trabalha de graça, né, não recebe salário. É um trabalho praticamente voluntário, né? Por quê? Porque as pessoas ali elas estão preocupadas em servir outras pessoas. E no Brasil, infelizmente, isso não acontece. Já pensou? Se nós tivéssemos um governo e aí eu falo governo, estou falando de toda a estrutura governamental que realmente estivesse ali para suprir as necessidades na nação e para ajudar e para servir, com certeza nós viveríamos num país muito diferente. E aí, porque hoje a gente tem
a ideia da lei da vantagem no Brasil, né? Todo mundo quer levar a vantagem em tudo, né? Exatamente porque muitas vezes os nossos governantes querem também levar vantagem em tudo. E aí o povo acaba copiando o exemplo que vê. O líder precisa servir. Aí 1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4, é o texto que baseia essa ideia, né? 1 Pedro 5. Aí ele vai dizer, o apóstolo Pedro, dizendo conselho aos líderes cristãos ali, né? 1 Pedro, capítulo 5, verso de 1 a 4. Vai dizer assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, o apóstolo Pedro falando, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente. Então, o presbítero deve pastorear o rebanho, não forçadamente, mas de forma espontânea, como Deus quer. Não por ganância, e talvez seja o que mais nós vemos hoje nos nossos dias, líderes pastoreando uns aos outros, mas pela ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então nós vemos o apóstolo Pedro aqui exortando os presbíteros, os líderes, e aí todos a viverem de forma humilde, a viverem de forma a servir ao Senhor e a servir uns aos outros. Você não precisa abrir, mas João... Aliás, vamos abrir. Esse texto vale a pena a gente investir um tempinho e ler. João capítulo 13. O maior exemplo de serviço que nós podemos ter. Verso 12. O capítulo 13 mostra ali os últimos momentos de Jesus, ali naquela ceia da Páscoa, e aí Jesus lavando os pés dos discípulos. Tem aquele embate com Pedro dizendo: olha, o Senhor não vai me lavar os pés, eu não me acho digno de que o Senhor lave os pés. Aí Jesus fala: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala: não, então lava, dá o banho inteiro. E Jesus fala: não, vocês já estão limpos pela minha palavra. E aí, porque o que Jesus queria fazer é mostrar o exemplo, né, que nós como líderes, liderados, e toda a igreja precisa ter. O versículo 12 do capítulo 13 vai dizer, né? Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Então Jesus dizendo: olha, eu sou o mestre e eu sou o Senhor. Ou seja, Jesus está se comparando ao próprio Deus. Eu sou o Yahvé, né? Eu sou aquele que controla tudo e todos, que tem governo de tudo e de todos. Versículo 14. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Meus irmãos, esse texto ele me constrange, porque muitas vezes nós, como líderes, não seguimos o exemplo que Jesus ordena que sigamos, que é lavar os pés. A gente muitas vezes é tomado por um sentimento de orgulho e arrogância, e nós nos esquecemos que estamos aqui para servir,
para cooperar, para ajudar. E nós vamos ser cobrados por isso. Jesus aqui deixa muito claro que o líder tem que ser o primeiro a servir. E eu vou falar uma coisa, muitas vezes nós líderes, né, dentro de um colégio de líderes, com pessoas semelhantes que estão designando ali o mesmo papel de liderança, nós não temos coragem de lavar os pés dos nossos que estão ao nosso lado, muito menos lavar os pés daqueles que estão na igreja. Precisamos mudar o nosso modelo de liderança. Precisamos viver mais o Evangelho. Precisamos andar mais com Cristo. E aí sim, iremos alcançar uma igreja cada vez mais parecida com o modelo de Jesus. E que nós, como cristãos, possamos ter na nossa igreja líderes assim, que possamos orar para que os líderes da nossa igreja sejam pessoas assim, para que o nome de Deus seja glorificado e o nosso venha diminuir cada vez mais, tá bom? Um forte abraço a todos, Deus abençoe, um bom restante de semana, fiquem na graça e na paz de Jesus.